Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 21 de novembro. Agora na Espanha, 9 horas e 23 minutos. No Brasil, 5 e 23 da manhã. Gente, BTC desenhou uma nova máxima de todos os tempos. Batemos 97.852 há poucos minutos atrás. Aqui eu tô no 15 minutos ancorado pela banda de volatilidade no intraday. Vocês vejam que aquela nossa amplitude de escape vai guardar proporcionalidade dimensional com a base da acumulação. Eu reportei que a BTC iria buscar os 100 mil dólares e vai. Aqui no gráfico semanal, a próxima parada para a BTC é algo acima de 107, 108, pode até agulhar para 120, para depois iniciar aquela chamada onda de número 4. Então foi uma onda 1, 2, 3, depois vai iniciar a 4. Aí, meus amigos, quando começar a onda 5, eu espero sinceramente que vocês já estejam embarcados nas melhores altcoins, principalmente essas do Gemas Altcoin Alert. Então, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gente, o que eu tenho recebido de mensagens de gente preocupada com o fato de que a BTC, de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias, desenha uma nova máxima de todos os tempos e as altcoins basicamente não saem do lugar. Se vocês vissem as mensagens, tem gente inclusive desembarcando das altcoins e indo para a BTC. Meus amigos, principalmente para aqueles que estão no primeiro ciclo, de uma perspectiva de sentimento, para quem não está acostumado com os ciclos criptográficos, ou para quem está no seu primeiro ciclo, a gente obviamente está vendo uma capitulação das altcoins em relação a BTC. Se a gente deixar as altcoins no par USD, o SDT, até que as altcoins estão ali indo mais ou menos bem ou lateralizando. Mas se a gente cotar as altcoins em BTC, é verdadeiramente desanimador. 99,99% das altcoins está perdendo muito valor contra a BTC. É inegável. Mas eu ouso afirmar aos senhores que a gente vai presenciar uma verdadeira tração parabólica das altcoins, inclusive contra a BTC, nos próximos dias, talvez na próxima semana. Pode demorar mais 1 ou 2 semanas, mas isso vai acontecer. O que eu quero dizer para os senhores é que algumas mensagens chegam a reportar topo de ciclo. Gente, tem gente falando que esse ciclo vai desenhar um topo e que a gente está próximo do topo e que as altcoins efetivamente não vão performar como nos ciclos anteriores. Gente, primeira coisa que eu quero falar sobre... Primeiro eu vou falar sobre topo de ciclo, depois eu vou voltar para o assunto das altcoins. Gente, o topo de um ciclo, ele só acontece quando basicamente o mercado inteiro, ou quase todo ele, acredita que vai subir para sempre. Isso é um topo. Um topo de ciclo acontece quando os investidores ficam tão eufóricos e que certamente não ficam nada assustados, e aí sim o topo se revela. Eu sei que não é fácil ver a BTC quebrar novos máximos históricos a cada 72 horas e as altcoins basicamente não reagirem, mas acreditem em mim, a rotação de capital em favor das altcoins está chegando e vai ser uma coisa violenta. A dominância da BTC vai cair de forma violenta e não haverá um momento seguro para o embarque. Eu vou botar aqui na dominância, só para os senhoritos verem, a dominância chegou a bater na máxima, nessa madrugada, em 61,55%. Quase avançamos para 62%. Eu sei que a dominância segue subindo, mas uma temporada de altcoins só se revela com a dominância caindo. Esse pump da dominância é um presente para quem ainda não embarcou, por isso eu insisto.
A temporada de altcoins só vai começar com a quebra dessa linha de tendência de alta da dominância para baixo. Lembrando que a queda da dominância da BTC não tem nada a ver com queda na cotação da BTC. Basicamente, quando a dominância quebrar para baixo, como foi o início do ciclo das altcoins do Bull Run de 2021, quando a dominância quebrar para baixo, basicamente, o market cap da BTC vai continuar se expandindo, mas o market cap das altcoins é que vai se expandir de forma mais explosiva e exponenciada que a própria expansão do market cap da BTC, que vai continuar rolando. Mas acontece que, como o market cap das altcoins vai se expandir de forma mais exponenciada, o market cap da BTC vai ocupar um espaço menor dentro do market cap do mundo cripto. Gente, o que vem por aí não é brincadeira. Aquele FOMO, aquele medo de ficar de fora, vai basicamente startar para as altcoins quando a BTC estiver ali entre 115 e 120 mil dólares, o que deve acontecer na próxima semana. E quando as altcoins, principalmente o Total 3, avançar em direção a um patamar acima de 1 trilhão. Vamos botar aqui no Total 3, só para vocês entenderem o que eu estou falando. O Total 3 claramente está desenhando uma canaleta virtual de alta. Porque o Total 3 está cotado aqui em dólar. Na verdade, a gente está formando uma figura de acumulação aqui ascendente. O Total 3 vai buscar facilmente algo acima de 1.12, talvez até 1.20 ou 1.30 tri. Então vai ser injetado aqui no market cap das altcoins com exclusão de BTC e ETH, algo em torno de 400, talvez 500, pode até chegar a 600 bilhões de dólares. Eu volto a insistir com os senhoritos. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. O que vem por aí não é brincadeira e será lembrado sim como a maior transferência de riqueza desse século. O sujeito que está desembarcado do mundo cripto, ele basicamente vai perder uma pernada de prosperidade completamente insana. No Gemas Altcoin Alert, eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo, subdivididas em 3 categorias. As Super Large Caps, que são aquelas altcoins de capitalização massiva de dezenas de bilhões de dólares, onde os senhoritos facilmente, com um risco irrisório, ínfimo, para não dizer insignificante, vocês vão fazer ali 1 vezes 4, 1 vezes 5, talvez 1 vezes 6, com um risco absolutamente insignificante. São as Super Large Caps. A segunda subclassificação são as Middle Caps, que são altcoins de capitalização um pouco menor, com um risco um pouco maior, mas facilmente nas Middle Caps vocês vão fazer 1 vezes 20. E por fim as Micro Caps, que ostentam um market cap bem menor, o risco é bem maior, mas se qualquer das microcaps explodirem, facilmente, e é muito factível que isso ocorra, vocês vão fazer 1 vezes 50, talvez até 1 vezes 100. Não ousem ficar de fora do que será lembrado como a maior transferência de riqueza desse século. Meus amigos, não esperem a dominância quebrar para baixo para embarcar nas melhores altcoins. Eu insisto, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Na Seara Fática, Bitwise iniciou o registro de um ETF de Solana no mercado à vista através de uma Trust in Delaware. O próximo passo é encaminhar tudo isso para a SEC. Gente, o Donald Trump vai nomear para a presidência da SEC uma advogada absolutamente maximalista de BTC e que já advogou para corporações criptográficas. Não é brincadeira o que tá para acontecer. Se um ETF de Solana no mercado à vista for aprovado pela SEC, eu espero sinceramente que os senhoritos já estejam embarcados nos Gemas Altcoin Alert. Vai ser uma tsunami de dinheiro em direção às altcoins. Se preparem, porque a pernada espasmódica para as altcoins está em vias de acontecer. E a SEC adiou a decisão sobre um ETF de índice criptográfico no mercado à vista, pedido pela gigante de Wall Street, Franklin Templeton. Basicamente, a Franklin Templeton criou uma cesta
que tem como principais ativos BTC e ETH, mas não deixa de ser uma cesta, e ia criar esse índice criptográfico, lançar um ETF vinculado a ativos criptográficos ali do top 10, mas a SEC adiou a decisão para 2025. Imaginem os senhores imaginem os senhoritos que com o lançamento de um ETF de índice criptográfico no mercado à vista vinculado a uma cesta do top 10, imaginem a quantidade de dinheiro que vai entrar em direção ao mundo das altcoins. Eu insisto com os senhoritos, estar de fora do mundo cripto neste exato momento, para estar de fora do mundo cripto, o sujeito precisa ser bem menos que um mineral. E a MicroStrategy entrou no seleto grupo das 100 maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos. Gente, a MicroStrategy está inspirando CEOs, está inspirando diretorias. Eles basicamente vão expor, o Michael Saylor vai expor a sua estratégia de emissão de corporate bonds, né, debêntures, com conversão desses recursos para a BTC, para a Microsoft. Gente, a MicroStrategy impulsionou o valor das ações MSTR, que é o ticker de negociação da MicroStrategy, em 915%. A MicroStrategy já vale mais de 110 bilhões de dólares. Gente, vocês têm noção do que é isso? O Michael Saylor basicamente vai fazer com que a MicroStrategy, por conta da sua exposição ao Bitcoin, se transforme numa empresa top 5 até o próximo ciclo. Facilmente, até o próximo ciclo, a MicroStrategy estará lá valendo mais de $1 trilhão. E por que isso? Porque basicamente a MicroStrategy já detém mais de 1% de todas as Bitcoins em circulação no planeta. Tem coisa de quase 300 mil BTCs detidas pela MicroStrategy. E agora, como as Big Techs estão percebendo que dados e riquezas estão trafegando por outras forças computacionais, que não aquelas forças centralizadas, que não um iOS, que não um Microsoft Store, que não uma Amazon, uma AWS, uma Amazon Web Service, eles estão percebendo que o futuro da força computacional centralizada é dividir o tráfego de dados e riquezas com a força computacional descentralizada, como, por exemplo, a BTC, a ETH, a Solana, a Tron, a Sui. O que eu quero dizer com isso? Se os próprios acionistas da Microsoft, que é uma Big Tech que vale trilhões, querem o know-how do Michael Saylor para expor a Microsoft ao BTC, como alguém pode vislumbrar topo para a BTC diante de um início de um movimento institucional muito forte em direção à BTC? Meus amigos, eu insisto, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Não ousem estar desembarcados. Na seara geopolítica e finanças internacionais, receita da Nvidia explodiu 95%, ostentando um aumento de 95% para 35,1 bilhões no último trimestre. A receita da Nvidia aumentou 95% em relação ao trimestre anterior para 35,1 bi. Gente, ninguém sabe, nem o mercado TradeFi sabe precificar exatamente até onde vai a AI. A AI está revolucionando tudo. A quantidade de data centers que são criados exclusivamente para minerar a inteligência artificial, o Elon Musk encomendou mais 4 bilhões de dólares em placas da Nvidia para turbinar lá o seu Grok, que é a interface de AI da plataforma X, e corporações mundo afora estão fazendo a mesma coisa. Ninguém consegue precificar o exato valor da inteligência artificial, que revoluciona todos os setores, de advocacia, passando por consultorias, medicina, enfim,
Tudo está sofrendo uma grande revolução, por isso eu insisto com os senhoritos, antes que o mundo TradeFi encontre a simbiose que existe entre a mineração de AI e a tecnologia blockchain, quando essa simbiose começar a ser precificada, e vai ser precificada em pouco tempo, eu espero sinceramente que os senhoritos já estejam embarcados nas melhores altcoins. Meus amigos, não haverá um ponto seguro de entrada nas melhores altcoins, porque o que vai acontecer é que esses trilhões de dólares que estão turbinando a força computacional centralizada da AI vai migrar para as altcoins. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ainda na Seara Fática, uma igreja suíça está revolucionando o mundo da fé. Ela basicamente criou um Jesus de inteligência artificial, um Jesus AI, que recebe confissões. Teólogos dizem que a iniciativa não foi tentar substituir Jesus ou Deus, mas o início da descoberta do papel da AI na religião. Meus amigos, já existe interface de inteligência artificial recebendo confissão e interagindo com missionários. Meus amigos, isso é só o início de uma grande revolução. Ninguém sabe aonde vai parar a inteligência artificial. E o Putin avisou que só vai manter conversações sobre um acordo de paz com o Donald Trump. E ele já reportou que o Vladimir Putin reportou que está aberto a discutir não só um cessar-fogo, mas um acordo de paz com o Donald Trump. Já avisou que não descarta fazer concessões territoriais. Provavelmente ele deve ficar com 1/3, pelo menos, da Ucrânia, que eles já conquistaram na região de Donbass. E ele insiste que Kiev jamais poderá se juntar à OTAN. O Donald Trump basicamente reafirma tudo que o Putin já está dizendo. Inclusive, o Donald Trump ele ficou muito irritado com a remessa a autorização de uso de mísseis de longo alcance pelo Joe Biden, mísseis americanos. Ele ficou irritado, inclusive, com um perdão de uma dívida que o Biden promoveu em relação à Ucrânia. É muitíssimo provável que um acordo de paz seja ultimado, e eu volto a insistir com os senhoritos. Aqueles que estão aguardando o mundo voltar a ter cheiro de flores, som de violinos nas ruas, vai pagar $250 mil por BTC. O mundo está caminhando fortemente para um longo período de paz. A Alemanha reportou que houve um corte num cabo submarino de dados que liga a Alemanha à Finlândia. Afetou fortemente o tráfego de dados na Península Escandinava. O fato é que ninguém sabe quem cortou esse cabo, mas a escalada desse conflito na Europa vai impor um acordo de paz. Escutem o que eu estou falando. As pessoas acham, porque esse conflito pode facilmente ganhar uma dimensão cibernética. Se os submarinos nucleares do Putin resolver cortar 2 ou 3 cabos submarinos no Atlântico Norte, que ligam a Europa aos Estados Unidos, a internet no Ocidente basicamente cai. Esse cabo de fibra ótica que foi cortado na madrugada de ontem para hoje, ligando a Alemanha a Helsinki, na Finlândia, basicamente derrubou a velocidade de navegação na Finlândia. Gente, eu volto a insistir com os senhores. A Europa não tem opção. Se o Putin quiser, ele derruba a internet ocidental. As pessoas acham que vão acordar e vão ver o seu saldo ali do Banco do Brasil e do Itaú para sempre. Meus amigos, essa força computacional centralizada está com os dias contados. Essa dimensão cibernética desse conflito alertou o mundo para a necessidade de uma força computacional descentralizada. Um simples data center da Microsoft, que caiu por conta de um bug num firewall, fechou metade dos aeroportos do mundo há poucos meses atrás. Eu insisto com os senhoritos, a hora que o mundo TradeFi resolver precificar
o valor da força computacional descentralizada, o valor da AI descentralizada, eu espero sinceramente que os senhoritos já estejam embarcados nas melhores altcoins. Então eu insisto, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert, daqui a pouco eu volto com Polkadot, Kusama, Solana, Avax e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até daqui a pouco, grande abraço.